Alô, sou o pastor Sandro Gomes. E estamos aqui em nosso canal para vos trazer uma mensagem. Se você, meu irmão, minha irmã, não é inscrito ainda no canal, se inscreva no nosso canal. Compartilhe, deixe seu like, comente, dê a sua opinião. Ative o sininho aí para saber dos demais vídeos através do aviso. Que Deus vos abençoe. Hoje a nossa ministração, esta breve palavra, ela tem por tema o sofrimento e a glória do Messias, baseado no livro de Isaías, que é considerado o profeta messiânico. No capítulo 52, a partir do versículo 13, que diz assim, versículos 13, 14 e 15. Eis que meu servo terá sucesso, será exaltado e elevado e muito alto. Como muitos ficaram espantados à vista dele, pois seu parecer estava tão desfigurado que não parecia homem, nem tinha a forma dos filhos dos homens. Assim ele assombrou a muitas nações, e os reis fecharão suas bocas, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Vou ler ainda um texto que está em Isaías capítulo 50, versículo 6, que nos diz assim: minhas costas eu ofereci àqueles que me espancaram, e minha face aos que arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos insultos e dos cuspes. Esta profecia, uma parte da profecia que acabei de ler, está inserida nos capítulos do livro de Isaías que fala dos cânticos do servo. Isaías, ele é um profeta que Deus usou de uma forma tão extraordinária, falando da glória do Messias, mas também dos sofrimentos do Messias. No capítulo 7, no versículo 14, Deus usa o profeta há 700 anos atrás, aproximadamente, antes de Cristo, do filho da Virgem conceber, do Filho de Deus ser gerado no ventre de uma virgem, pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus usara o profeta Isaías, no capítulo 7, 14, dizendo: o Senhor, Yahvé, é o Senhor dará sinal. Uma virgem dará à luz um filho, e seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No capítulo 9, no versículo 6, o profeta Isaías continua profetizando, dizendo: um menino nos nasceu, falando da natureza humana do Filho de Deus, e um filho se nos deu, falando da natureza divina, o Filho de Deus, nascido de Deus. E o governo, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade, e Príncipe da Paz. No capítulo 11 também fala que a Galileia seria exaltada. Isso tem tudo a ver com o ministério do Filho de Deus, ele que havia nascido em Belém da Judéia, na parte sul de Israel, meridional, mas se criou em Nazaré, na parte norte setentrional, e ele fez de Cafarnaum, uma das cidades da Galileia, a sua base para a evangelização e os seus ensinos na Galileia. Portanto, Isaías profetizou com ricos detalhes a respeito do nascimento, da obra, do ministério, da sua morte, que seria na cruz do Calvário, da sua ressurreição e glorificação. Portanto, não temos como não reconhecer, como muitos judeus já reconheceram, que Jesus de Nazaré, ele é o Filho de Deus, e que para muitos
foi um escândalo. São Paulo, que também era um descendente de Benjamim, que quando eclodiu, brotou, nasceu, as primeiras pregações, elas nasceram na região de Israel, através do apóstolo Pedro e outros apóstolos. A Bíblia diz que Saulo de Tarso, que era um judeu, que aprovou o martírio do primeiro pregador do evangelho chamado Estevão, ele também não compreendeu. Mas depois que ele foi esclarecido, que o véu foi tirado dos seus olhos, como está em 2 Coríntios, no capítulo 3, carta paulina, no versículo 16, não me falha a memória, ele fala justamente deste véu, que todo aquele que está lendo, por exemplo, o livro do profeta Isaías, e que ainda não reconheceu que está realmente tratando do Messias que seria rejeitado. Eu li aqui no capítulo 50 que ele seria cuspido, espancado. Mas de propósito não li o capítulo 53, que é um capítulo que também fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, chagas, nós fomos sarados. Ele foi moído pelo Pai, ele assumiu todos os pecados da raça humana como Cordeiro de Deus, para que tenhamos paz com Deus, para que sejamos justificados, não mediante o nosso mérito, mas mediante o mérito do Senhor Jesus. Mas por que eu li aqui no capítulo 52? Porque aqui está falando do sofrimento e da glória. Na primeira vinda, ele veio em humilhação. Na primeira vinda, ele veio sem beleza, sem formosura. Porque eu costumo dizer que é como um príncipe que veste as vestimentas de um camponês, mas ele é filho de um rei. Jesus veio em humildade, Jesus veio sem aparência, sem beleza, como diz aqui no capítulo 53, porque cresceu como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, ele não tinha beleza nem formosura que atraísse o nosso olhar para ele, e nem aparência para que nós o desejássemos. Principalmente porque o contexto aqui está falando do momento da paixão, no momento em que ele estava todo machucado. Olha só o que é que nos diz aqui, que eu acabei de ler, no versículo 14. Se nós observarmos, nenhum roteirista de filme realmente projetou como ficou o rosto de Jesus. Mas aqui no livro de Isaías dá para se perceber no versículo 14, quando o profeta profetizou e disse: como muitos ficaram espantados à vista dele, pois seu parecer estava tão desfigurado que não parecia homem, por isso sem beleza e formosura. Quando viram ele com aquela cruz, que quem era crucificado era chamado maldito, mas na verdade ele levou a nossa maldição, olharam para ele e disseram: é ferido de Deus. Contudo, na verdade, ele estava sofrendo as nossas dores. Nós é que merecíamos a culpa de Jesus, mas ele assumiu a nossa culpa. Todos os pecados, desde a queda de Adão até por todos os tempos, Jesus assumiu. Por isso que a Bíblia diz que o rosto ficou tão desfigurado que não parecia homem. Porque se alguém leva uma pancada, dependendo da situação, o rosto já fica muito inchado. Agora, já pensou os açoites? Já pensou a dor física, psíquica, a dor moral? Mas, sobretudo, a maior dor foi a dor espiritual. Porque alguns eram crucificados. E os apóstolos, quase todos de Cristo, foram martirizados. Mas quando ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, ele estava falando do cálice, da ira de Deus sobre o pecado.
Porque ele disse para aqueles que estavam ali cumprindo o sistema, que eram os soldados romanos, para eles era mais um. Então ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Mas quando ele estava ali assumindo toda a nossa culpa, ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Porque ali ele estava sendo julgado, mas sem ter pecados. Mas ele levou os nossos pecados. Então ele estava ali sendo julgado. E o Pai, como juiz, derramou a sua ira, porque é santo, Deus é santo. E justiça é a santidade de Deus em ação. Então ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Mas em todo aquele momento da crucificação, no final Jesus falou: está consumado. A dívida foi paga. Aleluia! E pelo sangue de Jesus, quem crê nele, recebe o perdão dos seus pecados. Quem se arrepende dos seus pecados e é justificado, regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, e entra num processo de santificação pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, e em breve receberá glorificação no que diz respeito a um corpo incorruptível, à semelhança do corpo de Jesus. Então eu quero finalizar esta mensagem dizendo o que está aqui no versículo 15. Assim ele assombrou a muitas nações, e os reis fecharão suas bocas, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Este versículo está em conexão com o 13. Eis que meu servo terá sucesso, será exaltado e elevado e muito alto. Porque ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus após 40 dias de sua ressurreição. E hoje ele está à destra, à mão direita do Pai, de forma gloriosa. E aquilo que os reis não ouviram, a palavra de Deus nos diz que eles vão ficar estupefatos, extasiados, porque Jesus virá com poder e muita glória para instaurar o milênio, para se assentar no trono de Davi, para jogar o impostor, um falso Cristo que irá enganar a nação de Israel. E a palavra de Deus nos diz que Jesus vai lançar a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, anticristo e falso profeta, no lago de fogo ardente. E então, aleluia, ele virá com poder e glória, e a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 30, e as nações da terra lamentarão, porque verão o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e muita glória. Portanto, este texto está falando dos sofrimentos do Messias, mas da glorificação do Messias. Deus abençoe, obrigado pela atenção. Deixe o seu like, comente, queremos saber a sua opinião, compartilhe se não é inscrito no canal, se inscreva, toque aí o sininho das notificações e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.